Fala pessoas, sejam bem-vindos à continuação do estudo do livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. As regras mudaram, do Walter Longo. O capítulo Sincronicidade, depois daquela série de 3 vídeos que a gente fez do último capítulo com material de apoio, esse a gente continua na ideia de extrair pequenos insights, ou pelo menos os insights que eu achar mais relevantes. Repito, comprem o livro e leiam, porque é bastante enriquecedor ter um pouco, ir de encontro com a visão do Walter Longo sobre comunicação, especialmente sobre comunicação na era pós-digital, que é o próprio título do livro. E nesse capítulo tem uma frase que marcou para mim até a minha trajetória, porque eu usei boa parte desse capítulo na minha conclusão de curso, e uma frase diz algo que eu acho muito maneiro trazer por aqui. Os antigos bancos de dados transformaram-se num bando de dados em que a maior especificidade e personalização não traz incremento proporcional de resposta às ações de marketing. O que ele quer dizer com isso aqui? Eu vou fazer alguns adendos rápidos. É que a gente trabalha numa era que o dado é o diamante, A gente entrega dados para as empresas o tempo inteiro, só que isso ganhou um volume tão insano que hoje a gente trabalha com muitos dados para interpretar e a gente acaba se perdendo nisso. Então virou um bando de dados. E aí, logo em seguida, nesse mesmo capítulo, depois dessa frase, ele cita exemplos rápidos de que é mais importante você saber que a pessoa de 34 anos acabou de casar e pretende ter filho do que você ter muitos dados específicos de números dessa pessoa. Por exemplo, fulano, 34 anos, mora na rua X, ganha X, é casado, tem um carro X. Os dados específicos, os dados puramente matemáticos que o marketing sempre trabalhou, hoje nessa ideia de bando de dados, ele é mais importante, que a gente fala muito aqui inclusive, é mais importante a gente trabalhar esse bando de dados na interpretação do cotidiano da pessoa, ou das pessoas, ou de um grupo de pessoas e comunidade, para que as ações de marketing façam muito sentido, É como se, na era do Nexo, o livro do Walter Longo, que eu recomendo que leiam também, ainda vou trazer ele aqui, tem um fluxograma de... É basicamente um mapa de cotidiano, é a jornada do cotidiano da pessoa, que eu achei sensacional, inclusive quando eu li isso eu lembrei. Então é mais importante eu saber aonde a pessoa que passa em frente ao outdoor está indo, do que quantas pessoas passam ali. Óbvio que se eu... a nível de mídia, de volume de mídia, é importante eu saber que 1000 pessoas passam por ali por dia, mas essa ideia do bando de dados e da interpretação puramente fria, se convertendo em interpretação de comportamento, em que eu sei que os fulanos ou uma faixa etária X passa em frente a esse outdoor para ir para a academia em determinada hora, é muito mais valioso do que eu saber que muitas pessoas apenas passaram ali e comprar a mídia, comprar o dado puramente frio. Você está entendendo esse raciocínio? Eu acho isso sensacional, porque traz a gente analisar a comunicação com uma visão mais holística sobre isso, sobre comportamento, sobre cotidiano. É mais valioso eu saber se aquele anúncio que eu comprei, ou se aquele anúncio que vai passar no feed da pessoa, ela está sendo vista com a pessoa talvez assistindo Netflix ou deitado na cama. Claro que é muito subjetivo. Todas as análises sobre interpretação de dados sempre vão ser subjetivas. Mas trazer à tona isso é muito legal. E isso é que é a ideia do bando de dados ganhar tanta relevância numa era insana de abundância de informação que nos é entregue todos os dias. Então, para o profissional, é um grande desafio, porque a gente tem ferramentas riquíssimas para ter todos esses dados. A gente tem muito dado para trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente passa por uma era onde as pessoas mudam de comportamento muito facilmente. É difícil você meio que mapear exatamente um comportamento das pessoas hoje em dia. E aí o bando de dados entra preenchendo essa ideia. Então vamos dar mais atenção ao cotidiano de um grupo de pessoas ou de uma comunidade do que apenas pegar todos aqueles dados e fazer uma campanha puramente segmentada através dos dados. Minha campanha é para a idade X, fulanos que moram ali. A segmentação estratégica do marketing fria, calculista, é importante, ela não perde o seu lugar. No entanto, quanto mais próximo do comportamento
vamos chamar aí de comportamento de comunidades, eu chegar, mais efetiva pode ser que a minha história se torne para aquela campanha, para aquele resultado, para aquela ação de marketing dentro dessa ideia do bando de dados. Aqui eu peguei o que o Walter Longo trouxe no livro, o insight dele, e aqui coloquei, né, algumas viagens minhas para a gente refletir. Tranquilo? Vou ficando por aqui, espero que vocês estejam gostando dessa série. Próximo capítulo é complexidade, depois tensionalidade, depois tem mais 2 capítulos que ele encerra o livro, e aí a gente passa para o próximo. Lembrando que também estou trazendo vídeos de insights sobre o mercado, e que estamos tendo de 2 a 3 vídeos por semana aqui no canal. Qualquer sugestão é bem-vinda, qualquer crítica também é bem-vinda, desde que construtiva. Eu fui, abraços!